Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez aqui reunidos, para estudarmos o Evangelho de Jesus. E vamos dar início. Hoje o Ricardo não está aqui, mas tem o Cláudio, que vai tocar para a gente, e vamos cantar aquela canção feita em homenagem ao nosso mentor, Padre Germano. Cláudio. Bom, agora vamos fazer uma página de abertura para iniciarmos a reunião, e o Cris vai fazer para a gente essa página. Obrigado. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. A nossa página de abertura hoje é do livro Palavras da Vida Eterna, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E diz assim: na luz da compaixão. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam, compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem, compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Bem, irmão, isso é como reflexão, Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente sempre levanta o dedo da moral, Eu tenho mais moral do que o irmão, ou o irmão tem mais moral do que eu, e a gente sempre acha aquele defeitinho para a gente apontar, Quando, na verdade, a gente não olha para dentro de si e que o maior defeito do outro é exatamente aquilo que eu tenho também, tanto quanto maior, Então a gente precisa ser misericordioso com a ignorância dos irmãos, A ignorância
de não saber, né? Ou até mesmo a preguiça de praticar. Então a gente faz o nosso dia a dia, os nossos estudos, as orações, mas também lembremos-nos que nós estamos suscetíveis aos erros, aos vacilos, aos equívocos. Então sejamos misericordiosos com os equívocos dos nossos irmãos, para que, em um momento, sem que esperemos por isso, sejamos também perdoados pelos nossos equívocos. Porque ao Deus maior, a Jesus, nosso modelo e guia, a Maria Santíssima, está sempre a nos amparar, nos guiando, orientando, Germano, nosso mentor desta casa, os nossos irmãos benfeitores, mas para isso a gente tem que estar com o coração contrito, misericordioso para perdoar e ser perdoado. Um pouquinho de cada vez. Muito obrigado por me ouvirem. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Vamos fazer agora a nossa prece para iniciarmos o estudo da noite. Nesse momento, elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores, que nos envolvam nesta noite harmoniosa e feliz. Que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar nesta casa, esta noite. Pedimos por nós, mas pedimos também por todos aqueles nomes que foram colocados ali nas caixinhas, irmãozinhos encarnados, muitos numa situação difícil, num leito de hospital, numa situação complicada, mas para Deus tudo é possível. E para o espírito que merece, a recompensa sempre vem. Pedimos também pelos irmãozinhos desencarnados, né, que são os nossos queridos, os nossos amores, que estão apenas distantes de nós, mas estão perto no nosso coração. Que eles recebam nossas vibrações amorosas. E aqueles que foram trazidos a essa casa nesta noite para assistir a palestra, porque às vezes eles precisam, né? Que eles sejam também amorosamente atendidos. Pedimos, enfim, Senhor, por todo o irmão aflito que vier no nosso pensamento neste momento. Pedimos pelas pessoas que estão passando situações difíceis, que sejam amparados. Vamos aproveitar a energia do ambiente para que a espiritualidade possa levar até esses irmãos aquilo que eles tanto precisam. Pedimos também pela nossa querida Regina, que fará uso da palavra, que seja inspirada pelo seu mentor, pelos mentores da casa, para nos trazer aquilo que precisamos ouvir nesta noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início à reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos dar início. Sejam bem-vindos. Hoje eu tenho uma querida irmã de alma, de coração, que veio aqui à nossa casa, é você, Lourdes. E a minha irmã de sangue, olha só, que também consegui trazer nesta noite. Isso aí é Lourdes que conseguiu trazer. Tem mais alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Hoje? Não, né? Mas os que estão vindo pelas segundas, terceiras e outras vezes também sejam bem-vindos e acolhidos pela falange espiritual desta casa. Amém. Tá? Regina, é com você. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sempre dentro dos nossos corações. No início da semana, como sempre, né, eu fico pensando o que eu vou estudar, né, e levar como contribuição, humildemente, para que a gente possa conversar. E aí apareceu, né, entre aspas, no meu Instagram, essa imagem aqui. Ou você muda ou tudo se repete. Né? Ou você muda ou tudo se repete. E aí, na terça-feira, nós tivemos aqui a honra de ter o estudo da irmã Cristiane Pedrosa, onde ela trouxe o tema Pedes e obtereis, onde a ênfase foi na prece, na oração.
e que tem, na medida que eu fui estudando e criando aí os slides, fazendo uma compilação de alguns que eu já tinha, outras coisas que eu fui pegando do Livro dos Espíritos, de alguns sites espíritas na internet, eu vi que tudo se encaixava. Porque ou você muda ou tudo se repete, tem muito a ver com a questão da gratidão, da oração, de como que a gente leva o nosso dia, né? E tem tudo a ver com o que ela colocou aqui na terça-feira. Quem esteve aqui, quem é que esteve aqui na terça-feira? Né? Depois me digam no final se eu estou correta ou eu viajei demais, né? Porque se a gente não mudar, qual é a questão? Velhos caminhos não levam a lugares diferentes. Se a gente fizer sempre a mesma coisa, a gente não vai sair do lugar. E com essa frase lá no Google, você vê várias fotos, depois eu vi a imagem de uma pessoa andando em círculo, né, sem parar, enfim, com velhos hábitos, repetindo, com crenças que limitam e que paralisam para que você possa agir e mudar. Né? E isso tudo tem a ver com a reforma íntima, tão falada na nossa doutrina, que é um dos nossos objetivos quando a gente encarna. Quando a gente encarna, eu brinco e digo, a gente assina um contrato lá em cima, desce, não lembra de nada, graças a Deus, mas tem que cumprir aquilo que acordou, né? E muitas vezes a gente consegue 10%, 15%, 30%, dependendo da evolução, aí volta 300 mil vezes. Então, se a gente não muda nessa encarnação, em outras a gente vai voltar e tudo vai se repetir. Ou de uma forma até um pouco mais branda, se você conseguiu melhorar alguma coisa, ou mais pesada, imposta, né? Que são as expiações, por exemplo, né? Sofrimento, porque você não aprende pelo amor, vai aprender pela dor, né? E aí, qual é o sentido da vida, né? O sentido da vida é justamente a gente progredir. Até porque a gente já vem progredindo, vamos dizer assim, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, né? Que a gente vai se desenvolvendo, os meses vão passando, nascemos de 9 meses, alguns mais apressados de 8, por aí vai. Vamos crescendo, somos bebês, dependemos mais das pessoas que cuidam da gente, nascemos na família que a gente tem que nascer, não adianta, né? Então, o sentido da vida é esse, progredir. Vamos crescendo, vamos estudando, vamos virando jovens, adultos, vamos tendo uma profissão, vamos trabalhando, vamos vivendo e vamos tendo momentos felizes, né? Porque a felicidade não é deste mundo, a felicidade está nos planetas ditosos e a gente vai levar ainda 300 milhões de encarnações até a gente conseguir chegar lá. Estamos caminhando para a regeneração. De repente, daqui a uns 100 anos, pode ser que a gente esteja na regeneração, né? Ou não, ou ainda lá em cima, desencarnado, se preparando para voltar. Então, progredir, né? E essa foto aqui é bem emblemática. A árvorezinha, né? Você bota. Outro dia eu peguei um pedacinho de pouquinho de raiz de uma cebolinha, salsa-cebolinha. Eu falei, vamos ver o que dá. Botei lá na terra. Eu gosto de planta, mas não sou muito cuidadosa, não, né? Por isso que eu gosto mais daquelas cactos que você deixa lá 10 dias e se não molhar, não tem como é que não morre. Aí daqui a pouco eu fui ver, começou. Aí deu algumas cebolinhas. Eu adoro cebolinha, fiquei muito feliz. Então foi progredindo. Por quê? Porque ela foi crescendo, eu fui molhando, mesmo sem muito conhecimento, e assim é o progresso. Nós precisamos também das outras pessoas. Ninguém progride sozinho. Você até pode ser um autodidata, estudar, se tornar um gênio, mas a gente não vive sozinho. Terça-feira se falou nisso daqui. Se você vai na padaria, o padeiro precisa fazer o pão para você comprar. Se você vai pegar uma condução, tem que ter um motorista para te levar. Então não dá para viver sozinho e ninguém evolui sozinho. E é no dia a dia do convívio com um outro ser humano, seja da família, seja do trabalho, seja amigos, que a gente evolui. E a gente evolui através dos conflitos também.
Os conflitos fazem a gente amadurecer, faz a gente entender qual é a circunstância, perceber, como o Cris falou na página de abertura, né, a misericórdia conosco e com o outro, entender que cada um é de uma maneira, cada um é um ser diferente, cada um tem seu CPF, cada um é de um jeito, cada um tem seus hábitos, seus valores, né, seu propósito de vida, e a gente precisa entender o quão isso é rico no mundo, né? Porque um complementa aí o outro. E a gente deve olhar sempre essa questão das virtudes e com muito respeito, com muito carinho, com muita empatia, quando algum irmão faz alguma coisa que não está legal, né? Ou tem alguma atitude, e se a gente acha que não está legal, a gente deve chegar, conversar, entender qual é a situação, o que aconteceu, porque as pessoas são diferentes. Tudo isso está nessa questão do progresso aí, né? E aí, mas nessa questão do progresso, peraí, tem no Livro dos Espíritos a questão 132 e 133, que fala justamente nessa questão da encarnação, qual é o objetivo dos espíritos. Vou voltar aqui, que é a questão do progresso, né? Reencarnamos para progredir, onde Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação. E a encarnação, o objetivo é chegar à perfeição, porque Jesus falou, né? Que é preciso evoluir para que a gente chegue semelhante a Deus, né? Ou a Ele, né? Então, mas para alcançar essa perfeição, a gente precisa suportar todos os obstáculos, todos os desafios, todas as vicissitudes da existência corporal, das várias existências que a gente tem nessa vida. É expiação. É com isso que a gente evolui. E um outro objetivo é cumprir a nossa parte na obra da criação. Eu entendo a obra da criação na obra de Deus, no mundo, no planeta, contribuir para a melhoria do planeta, contribuir para que a natureza possa ser sustentável. E, infelizmente, nos últimos tempos, o que mais a gente tem visto é o contrário, né? É falta de água, é desmatamento, é chuva exagerado, é ciclone, tufão, guerra. O que mais a gente tem visto é o homem maltratando a natureza. E a natureza dá respostas. A gente teve aí o furacão Milton, né, semana passada, uma destruição total. Na outra semana teve um outro furacão, se eu não me engano, lá para os lados da China, não sei de onde, por aí vai. Antes, na Califórnia, já tinha tido o Helene, né, quase um mês antes, aí vem o Milton arrebentando tudo, né? Enfim, então é preciso que a gente entenda que a gente faz parte dessa criação e a gente precisa preservar. Tá na rua, comeu um doce, uma bala, uma coisa, põe o seu papelzinho, não tem lixeira, põe dentro da sua bolsa. A minha bolsa, uma vez por semana, eu faço assim, em cima da mesa. Está cheio de lixo. Não sou melhor do que ninguém, faço um monte de bobagem, mas papel eu não jogo no chão, não jogo. Né? Eu sempre faço caminhada no Engenhão, não sei, já tem umas semanas que eu não vou, mas até um tempo atrás tinham muitas lixeiras. Depois passou um tempo que não tinha nenhuma, porque as pessoas também destroem. A gente são 2,2 km, você dava uma volta inteira para achar uma lixeira. Né? Porque disse, no final comprava água de coco, queria jogar a garrafinha fora e não tinha lixeira, né? Então tem até uma história engraçada do Davi, do meu filho, quando ele tinha 5 anos, 4 anos, que ele vinha aqui, tinha um Criança e Companhia, que era a creche que tinha aqui no pé do ponto do ônibus. Então um dia, meu pai sempre levava ele de manhã, então ele passava pela porta do Rio, entrava no Rio, fazia uma festa, saía, e veio um senhor da João Pinheiro, e ele saindo do Rio com meu pai, e o senhor jogou um papel no chão. Aí ele, ô senhor, não pode jogar papel no chão, não. Não, aí virou pro porteiro, ô fulano, chama a polícia.
Aí meu pai, então, o que é isso? Aí o senhor, não, ele tá certo, pegou o papel no chão, não pode jogar papel no chão, chama a polícia. E todo mundo na porta do Rio rindo dele, né? Aquele cotoco. Então é isso, é a questão do hábito, você ter novos hábitos, você criar hábitos, é a educação que você tem em casa, que as crianças também têm na escola, né? Então é essa questão, a gente precisa preservar, e é isso que ele fala aqui, quando ele fala do objetivo de encarnação, que a gente tem esse dever, e a ação é necessária para o progresso do universo, todas essas ações são necessárias para que o universo progrida. A gente está numa revolução aí para a mudança da Terra evoluir. Então, a gente precisa contribuir com isso. E a 133, ela também fala, né? A pergunta é, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnar? Aí os espíritos respondem, todos nós somos criados simples e ignorantes. Ponto final. Então, é preciso aprender nas lutas e nas tribulações da vida corporal, no dia a dia, a evoluir, a vir aqui suprir aquilo que em outras encarnações, ou nesse planeta, ou em outros, você não supriu, você falhou, você não deu conta, né? Mas e aqueles espíritos que seguiram o caminho do bem? Estão isentos das dificuldades corporal? Esses que estão sempre no caminho do bem, eles amenizam as suas expiações no planeta, né, quando encarnam. Mas depressa, esse é o objetivo. Porque as dificuldades, aqui diz que são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos se tem imperfeição, menos a gente tem tormentos. Né? E a não ser invejoso, não ter ciúme, não ser avarento, não ser ambicioso além da conta. Esse além da conta é por minha conta, tá? Porque a gente precisa ser ambicioso, sim, a gente precisa ter sonhos, desejos, a gente precisa realizar, a gente precisa progredir intelectualmente, financeiramente, moralmente, espiritualmente, não tem questão nenhuma contra isso. É legal a gente desejar as coisas, né? Mas o grande barato aí da vida, dessa questão da reforma íntima e da gente, do sentido da vida e desse progresso, é o equilíbrio. Este é o ponto de desafio de todos nós. O equilíbrio, né? Então vamos seguir aqui. E aí a palavra vida eu trouxe dentro dessa questão do nosso tema, né? Que a gente precisa mudar e não pode estacionar. E eu sempre, a palavra é meio complicada, mas é um acrônimo, né? Um acrônimo. Vida. Vida, para mim, é verdade, inteligência, é uma dádiva e é amor. E, ao mesmo tempo que eu vou intercalar aqui com algumas falas de Paulo Vieira, do pai da constelação familiar, o Bert Hellinger, a gente vai intercalar com alguns conceitos também do Livro dos Espíritos e dos Médiuns, falando dessa questão aí, desse acrônimo, onde a gente vai ver, dentro dessa linha do progresso, de progredir na vida, verdade, inteligência, dádiva e amor. A vida é uma dádiva, né? A verdade. Bert Hellinger fala o seguinte, Bert Hellinger, ele é um estudioso, um psicólogo, um psicoterapeuta, ele é considerado o pai da constelação familiar. Foi ele que trouxe essa questão da constelação familiar no mundo, né? Ele é um alemão, ele nasceu em 1925 e desencarnou em 2019. Ele diz que todos fazem parte de uma consciência coletiva. E eu acho que tudo tem a ver com a doutrina, porque todos nós somos irmãos, viemos do mesmo pai. Então, estamos dentro dessa consciência coletiva. Então, na teoria, ele explica um pouco a constelação familiar por aí, né? Que é preciso ter respeito com as pessoas que estão na sua família, seus ancestrais, seus antepassados, as pessoas que já vieram antes de você, aquelas que vão vir, né? Respeitar essa hierarquia, ter esse sentido de pertencimento. Eu pertenço a essa família, eu pertenço à geração do meu bisavô, do meu tataravô, do meu avô, da minha mãe, né? E o amor e os relacionamentos familiares. Então, a constelação familiar ela traz muito isso, né? Então, essa é um pouquinho
Bert Hellinger. Então ele diz o seguinte: a vida decepciona-o, ou te decepciona, né? Para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. Muitas vezes a gente vive no mundo de Alice aí, no País das Maravilhas, achando que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? A vida, aqui ele pega pesado, né, gente? A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai tirar o quem você tem, até você parar de reclamar e começar a agradecer. Reclamar, clamar novamente. Então, sempre que a gente reclama, que a gente tem pensamentos que não são bons, a gente traz essa energia de novo para dentro da gente. E não faz mal para a gente, não faz mal para quem nos circula, para quem está à nossa volta. É como você jogar uma pedrinha no lago que vai fazendo um monte de ondas, né? Então, na terça-feira, a Cristiane falou dessa questão na prece, né? Ao acordar, e é algo que eu venho fazendo já há alguns anos, abrir os olhos e agradecer. Estou viva, estou enxergando, tenho uma casa, tenho um café da manhã, graças a Deus, obrigada por tudo, e que eu possa hoje superar todos os desafios que eu tiver que enfrentar com muito discernimento, né, e por aí vai. E ela chamou muito a minha atenção quando ela falou mais ou menos isso na terça-feira, porque eu até fiquei revendo a minha forma de orar de manhã, e me senti muito melhor de quarta-feira para cá, insistindo nesse ponto, de que Deus me desse condições para que eu pudesse cada vez mais enfrentar o que viesse de desafio naquele dia. Ter mais paciência, mais resiliência, não me irritar à toa, né? Então, por aí vai. Não sou nenhuma Madre Teresa de Calcutá, de vez em quando me irrito, né? Reclamo de algumas coisas, mas já estou melhorando bastante nesse sentido. Então, Bert Hellinger, ele fala isso, né? E isso daqui a gente tem na nossa doutrina, dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, quando a gente está aqui em sofrimento, espiando, né? Quantas coisas acontecem que tiram da gente para a gente ver que não é bem assim que a coisa tem que seguir, né? Aí eu trago Chico Xavier, uma frase dele tão conhecida: aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, o título do nosso estudo, né? É preciso rever e não repetir as coisas que não estão boas, tem a ver com isso aqui. A gente tem que ter o dever de ser cada dia um pouquinho melhor, né, Rosa? 1%. 1%. Como eu digo, 1% melhor hoje. Por que eu fui 1% melhor hoje? Eu hoje fui assistir uma palestra lá no INTO sobre violência contra violência da mulher, né? Tinha uma delegada, tinha assistente social, psicólogo, lá no INTO, contramão pra caramba. Aí na volta eu falei, não, vou voltar de ônibus. Nossa, eu levei quase 1 hora para conseguir chegar em algum lugar para pegar um ônibus, fiquei perdida. Comecei a me irritar, eu falei, não vou me irritar, vou andar devagar. Aí subi a passarela e desci 2 vezes, parei lá no terminal, né, Gentileza. Enfim, cheguei lá na prefeitura, peguei o 371 e vim embora. Né? Saí umas 2 e pouco, cheguei aqui quase 5 horas da tarde. Mas melhorei, porque não fiquei... Primeiro eu comecei a esbravejar, eu falei, não, respirei 3 vezes, falei, não vou, tá um dia bonito, tá tudo bem, tem bastante gente na rua, eu vou chegar onde eu quero. E aí a gente traz aqui uma equaçãozinha da neurociência, bem pequena. Pensamento se transforma em sentimento, e os sentimentos têm que ser transformados em ações. Sempre que a gente tem um pensamento sobre alguma coisa que não está boa, né?
ou porque brigou com alguém, se chateou, ou porque o trabalho não está legal, ou eu ainda estou desempregada. Qual é o sentimento que me traz isso? Frustração, tristeza, preocupação, mas a gente deve sempre transformar em ação. Então, se eu estou desempregada, o que eu vou fazer hoje? Eu vou entrar na internet, vou procurar um computador em algum lugar, ou vou ligar para algumas pessoas e vou encaminhar meu currículo, ou vou fazer contato com alguém, né? Vou fazer uma listinha de 5 pessoas que eu não falo há algum tempo, dizendo que eu estou disponível, se souber de alguma coisa. Então, não adianta a gente só ficar pensando que está desempregado, aí vem a chateação, vem a tristeza, é um pouco de depressão, não quer sair de casa, agoniado, estressado, aí vem ansiedade, né? Então a gente precisa se policiar muito. E eu sempre digo, nós somos os nossos maiores inimigos, porque tudo está aqui dentro do pensamento. O pensamento manda em tudo, né? Então aqui é uma frase do Chico que vê bem isso. Os outros podem ser o que quiserem, mas ele tem o dever, né? A premissa, e foi assim a vida inteira dele, de ser cada dia melhor, né? Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa, né? Tudo passa também é do Chico, né? Que Maria mandou por Emmanuel dizer para ele, estava reclamando lá no CGQ, e ela mandou dizer para ele. Tudo passa, né? Ele pergunta para Emmanuel, mas é só isso que ela mandou dizer para mim? Tudo passa e tudo passa. E a gente precisa ter paciência, resiliência, né? Resiliência aqui, ó. Tem aqui um terreno onde, acho que isso aqui é um ancinho, sei lá o que é isso, né? Cavucando a terra, tirando, mas a flor está lá, ó. Está lá, a flor está lá. Resistiu, mesmo sentindo dor, mesmo com risco de ser jogada fora dali, mas ela está lá. Então, a resiliência é isso. É a capacidade que cada um tem, né, nós seres humanos, de aprender a trabalhar comportamento, admitindo que podemos mudar nossa maneira de ser e construir um novo indivíduo. É isso que diz o título, né? Sai do lugar, a gente tem que sair do lugar. Se a gente não sair do lugar, a gente não vai progredir nunca. Aí, um dia a gente desencarna e chega lá em cima, o que você fez? Nada. Fiquei rodando em círculo, não saí do lugar. Fiquei com os mesmos vícios, com as mesmas manias, não melhorei em nada, não ajudei ninguém, ou muito pouco. Né? Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência se aproxima do conceito espírita de evolução espiritual, que é a nossa reforma íntima. No Evangelho, capítulo 17, item 4, diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Essa é a luta da gente contra a gente mesmo, né? Melhorar um pouquinho a cada dia. Trabalhar nessa transformação moral para a gente chegar na nossa reforma íntima e dominar essas más inclinações. É uma luta, é um desafio que cada um aqui tem, cada um sabe quais são as suas más inclinações e o que precisa para se transformar. A gente sabe, né? Mas é muito mais fácil ficar na beira do caminho se lamentando do que agir, porque requer um esforço. Você mudar, criar um hábito novo, requer um esforço. Um foguete, para decolar, ele gasta 85% do combustível dele. E ele voa lá em cima, viaja lá em cima com 20%. Então, é muito desafiador a gente mudar, né? Tomando aí essa analogia. O avião também gasta a maior parte do combustível para subir, para decolar, né? Então, a gente sabe que é desafiador. E somos seres humanos, precisamos trabalhar a nossa compaixão, porque nem sempre tudo vai dar certo. Ok, errei, não foi legal, não vou ficar me chicoteando. Tá bom, acabou. O que eu posso fazer diferente para não ser mais, acontecer mais isso? Porque outras situações desafiadoras, e a gente vai continuar errando, mas é interessante errar em outras coisas que a gente nunca errou. Agora, permanecer errando na mesma coisa, você vai voltar 500 encarnações, cada vez pior, para resolver aquela coisa que você continua errando.
E dentro da vida, o I da inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Então, no livro dos espíritos, no questão 71, os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em poder, saber e nem em moralidade. Isso vai da evolução aí de cada um. E a autorresponsabilidade. Paulo Vieira é um cientista, escritor, palestrante, consultor. Ele diz o seguinte: isso aí serve também lá no fundo do peito. Você é o único responsável pela vida que tem levado. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente quer sempre culpar o outro, né? A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu. Seja pelas suas ações, seus comportamentos, suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto que chegou hoje. Sendo assim, só você pode mudar essas circunstâncias. Se ela não está boa, se você não está gostando de alguma coisa, só depende de você. Pelo menos 90% depende de você. Pode ser que você precise de ajuda de alguém para resolver alguma questão. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você pensou que precisa resolver aquilo, sentiu que aquilo não está bom, tem que agir. Pensamento, sentimento e ação. Bert Hellinger, continuando aqui com mais um textinho dele. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. Cristo falou isso aí na página de abertura. Né? A gente tem que ser misericordioso com a gente e com o outro. Quando a gente critica, quando a gente briga, a gente tem aquilo ali, ou muito ou pouco, do que a gente apontou para o outro. Quando eu faço assim, tem 3 dedos virados para mim, ó. Porque você é isso. Pode contar que está em você. A psicologia explica isso. E Bert Hellinger fala muito bem disso aqui. A vida permite que você caia de novo, até que você decida aprender a lição. São assim as várias encarnações que a gente traz. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas até que você pare de querer tudo e flua como um rio. Como é que o rio flui? O rio vai, a água não volta. Passou, vai embora. Passou, olhou, resolveu aquilo, melhorou, não vou mais fazer dessa forma e vai em frente. A gente não pode viver lá do passado, nostálgico, era bom isso, era bom aquilo, e nem se preocupando com o futuro. A gente precisa viver o presente. A palavra é presente, cada dia é um presente. A gente já cansa de ouvir isso aqui em outros lugares, né? Que Deus dá pra gente, o universo dá pra gente, a natureza dá pra gente. O dia, como que eu construo o meu futuro? Vivendo bem o meu presente. Agindo da melhor forma que eu posso. Agindo no possível melhor, como diz Cortella. Eu faço o possível melhor para que esse meu dia possa ser bom para mim e para quem me cerca. Livro dos Espíritos. Kardec perguntou sobre como pessoas justas poderiam evitar os males da vida, né? Na questão 924. E qual foi a resposta? Deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Entende, sofre, pensamento, sentimento e ação. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolo, ter consolo sobre isso, né? Na própria consciência, que lhe propicia a esperança do melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. É o que eu acabei de falar, é viver o presente da melhor forma. Aconteceu alguma coisa trágica, ruim, que não foi boa, algum conflito, ok, resolve ali e acabou, esqueceu, passou, né? Eu sempre digo, em frente, vamos em frente. E é assim, se a gente quer progredir, a gente tem que se resignar, não é para ficar reclamando, chorando, sentado à beira do caminho, né, aguardando um milagre, né? A gente sabe que milagre não existe. Bert Hellinger novamente. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos, tapas, até você finalmente ouvir, né? Quantas vezes as coisas se repetem, né? Só falta sacudir aí para ver se entra na cabeça. A vida envia raios e tempestades para te acordar. A vida lhe nega bens e grandeza, até que pare de querer bens e comece a servir. Porque a grande maioria quer ter isso, ter aquilo. Esquece que antes ela precisa ser. Ela sendo, ela faz e ela tem. Não tem problema nenhum querer ter bens materiais, desejar.
viagem, casa, carro, não tem problema nenhum, mas tudo dentro de um limite. A vida lhes nega milagres até que entenda que tudo é milagre. A gente acordar, hoje em dia, é um milagre, né? Com tanta violência, com tanta coisa, com tanta guerra, com tanta situação ocorrendo aí, ciclone, chuva, temporal. Vê São Paulo, ainda tem mais de 40 mil pessoas ainda sem luz. Eram mais de 500 mil, né? O governo não está nem aí para nada, né? Enfim, aí é outra história, né? A vida lhe nega milagres até que entenda que tudo é milagre. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. Então, nas nossas orações, a gente pode pedir sim. Porque Deus sabe de tudo que a gente vai pedir, né? A Cristiane falou isso. Deus sabe tudo que a gente precisa. Deus sabe tudo que a gente vai pedir nas nossas orações. Mas a gente precisa entender. A gente precisa pedir. Né? A gente precisa louvar, agradecer tudo que se tem, agradecer a família, o trabalho, tudo que conquistou, né? E pedir, mas não é pedir por pedir, não é querer, a gente precisa desejar, porque desejar vem do fundo da alma. Querer a gente quer qualquer coisa, é preciso desejar, e aqui ele fala isso, né? Então, a gente tem aquilo que a gente precisa para evoluir, e a gente precisa prestar atenção nisso, em cada momento do dia, em tudo que acontece, desde a hora que a gente acorda, até alguém que você atende no teu interfone, ou no telefone, ou que encontra na rua, tudo está à nossa disposição. Deus é bom o tempo todo. Está escrito aqui em hebraico na minha tatuagem. Deus é bom o tempo todo. Ele sabe e Ele nos dá. A gente aqui, às vezes, emburrece e não consegue entender. E na vida, a dádiva. Do blog da Beth Mensagem do Dia. Aprenda a dar valor à dádiva da vida. Isso fará o seu dia se tornar mais leve e em silêncio, sem palavras, sem pensamentos de revolta, você terá tido um momento de louvor a Deus. Quando a gente acorda, né? Gratidão. Gratidão. A gente tem que ser grata. Quem de vocês aqui, antes de dormir, ou quando termina o dia, pensa em 3 coisas, pelo menos, que foi grato no dia? Mesmo que não sejam coisas boas, né? Eu tenho um potinho da gratidão. Então, todo final do mês, isso já tem alguns anos, eu escrevo, mês de outubro, quando for embora, eu me despeço, escrevo algumas coisas e coloco 5, 6 coisas que eu fui grata naquele mês. Quando chega no final do ano, isso serviu para eu entender, porque eu reclamava de tudo, era chata, achava que estava tudo ruim. Quando eu comecei a fazer isso, que eu sentei no final do ano, que eu abri o meu potinho, eu vi que eu tinha mais coisas boas que aconteceu comigo naquele ano do que ruins. Então, a gente tem que ser grato. Façam esse exercício, ainda faltam aí uns 90 dias para terminar o ano. Pegue um papel, um monte de papel grampeiro, não precisa comprar um caderno, bota lá, apontamentos da gratidão, e todo dia escrevam 3 coisas que vocês são gratas naquele dia. Pode ser qualquer bobagem, fui na padaria, comprei um pão, encontrei um amigo que eu não via há muito tempo, consegui ficar calada, mesmo irritado, acordei, gratidão por acordar, abrir os olhos, enxergar, né? Dar cor ao dia, porque acordar é dar cor ao dia. Respirar. Eu agradeci muito semana passada, todos os dias, por respirar, porque eu peguei uma faringite que eu não conseguia respirar direito. Eu fiquei quase 2 semanas, só conseguia quando eu bocejava. É uma coisa horrível você querer respirar e não conseguir, né? Então é isso aí, respirar é uma boa. Gratidão é quando você mesmo diante de turbilhões, no olho do furacão, cheio de problemas, mas mesmo assim você agradece, porque tem saúde, lucidez, tem fé e força para resolver. Quando a gente é grato, a gente tem força para resolver. Novamente, pensamento, sentimento e ação. E o amor de vida é o despertar do ser. O amor é tudo, né? O amor é tudo. As situações difíceis dentro e fora da sua vida não são castigo, não, gente. Não existe vítima na criação divina. Deus ama todos nós igualmente. São situações geradas por nós mesmos. Lá, a gente viu isso no Paulo Vieira, a gente viu isso no Bert Rosberg. Espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução nós somos. E existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que a gente vivencia. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de um outro clima, caso o amor
fosse escolhido como guia e roteiro. Se o amor fosse escolhido como guia e roteiro, a gente não estava com essas guerras loucas aí, que já tem mais de um ano lá na Líbia, Israel, no Hamas, não sei aonde, né? na Rússia, não sei com quem, enfim. Somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam no nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, da coragem de perseverar, perdão, compreensão e confiança em Deus. Porque Deus nos ama o tempo inteiro. A gente pode fazer a maior bobagem do mundo, que Ele vai continuar nos amando. Nosso futuro depende dos nossos valores, dos nossos sonhos e desejos. A nossa prioridade deve ser a busca pelo aperfeiçoamento moral. É isso que está lá no título da nossa palestra. Fazer diferente, sair daquela mesmice, sair daquele cimento armado que você ficou lá no concreto e não consegue sair. E Jesus disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Está em Mateus 5, 48. A prece desperta o que há de melhor em nós. Então é através da prece, das orações, que a gente vai se conectando com Deus, que os nossos neurônios vão se abrindo, que a gente vai tendo ideias e que a gente vai vendo qual é a melhor forma. A prece acalenta o coração, a prece nos dá tranquilidade, né? A prece nos traz fervor, nos traz amor, nos traz mais confiança para enfrentar o dia a dia. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis. Está em Marcos 11, 24. A gente tem que crer, tem que pedir com o coração, com a alma. Né? Tem que desejar. Porque se a gente merecer, Ele vai nos dar. No tempo dele. Não é no nosso. De hoje para amanhã. Para terminar. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta. Mas creia. Isso é para que seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Quando que a gente vai chegar aqui, né? Só ter o amor dentro da gente. Aí umas 300 encarnações, eu acho, né? E aí, só para terminar... Não, eu acho que tem mais alguma coisa aqui. Eu volto com o nosso título, ou você muda ou tudo se repete. Aí... A Lourdes colocou no grupo do Aprendizes, acho que foi ontem ou hoje, com um bom dia, uma passagem de Joana de Ângeles, caminhando com o Consolador. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, pensamento, sentimento e ação, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais ele aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Então, a gente precisa preencher os nossos espaços mentais com estudos, com pensamentos bons, com novos hábitos, com conversas edificantes, leituras, músicas, filmes, coisas que nos alegrem o coração, coisas que a gente goste e coisas que sejam boas para nós e que tragam boas energias. Que Deus os abençoe a todos nós. Estamos na reta final do ano, né? E faltam aí 90 e tantos dias e vamos em frente. Vamos mudar. Tem tempo ainda, gente. Alguma coisa, né? Se não, em 2025, vamos repetir tudo de novo. Até de uma forma pior, mais estressante, tá? Gratidão e uma boa noite para todos. Nós aqui agradecemos, Regina, obrigada, né? Aos internautas aí, acompanhem a palestra e deem seu like aí. Boa noite.